Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. A partir de agora, mais uma edição do Hora Geral. Mais uma vez, e eu não me canso de agradecer a audiência e a repercussão que o nosso programa tem alcançado junto aos nossos amigos telespectadores e também aos internautas, seja no Santa Portal ou na página do facebook.com/Hora Geral, né? É com um carinho que nós pesquisamos, é com carinho que nós escolhemos assuntos de interesse do nosso público telespectador, ora com uma entrevista, ora com uma notícia, mas o importante é a interatividade. Por isso que nós temos o nosso WhatsApp, o 981 70 14 34. Não se esqueça que eu estou com você. No programa de hoje eu vou conversar com meu amigo Celso Vernizzi. O Celso Vernizzi, que muitos conhecem, né? Ele é o filho do homem do tempo, né? Eu sempre gosto de lembrar, porque são pessoas que deram uma grande contribuição e ainda estão dando com informação, como é o caso do Homem do Tempo, que o Narciso Vernizzi por anos trabalhou na Rádio Jovem Pan. E o seu filho acabou seguindo os mesmos passos, o Celso Vernizzi. O Celso Vernizzi, nós estamos conversando, talvez em breve ele vai dar periodicamente ou diariamente a previsão do tempo dentro do Hora Geral. Mas eu fiz questão de convocá-lo para que ele possa falar da nova estação que nós já estamos, apesar da chuva que parece que vai parar amanhã. Bom, isso tudo a gente vai saber daqui a pouco com o Celso Vernizzi. Vamos também ver um vídeo emocionante, né, de uma mulher que acaba agasalhando um morador de rua. São esses sentimentos que nós sentimos até falta nos dias de hoje. Com a pandemia, as pessoas parecem que estão um pouco indiferentes, um pouco individualistas. E são exemplos como este vídeo que eu vou apresentar na Hora Geral, que faz com que a gente reflita um pouco mais e mude o nosso comportamento para um lado mais humano. Também no programa de hoje vamos ver trechos, né, do discurso do presidente Jair Bolsonaro na 75ª reunião da ONU, das Organizações das Nações Unidas. Pela primeira vez, não foi presencial por causa da pandemia, né? Mas o presidente gravou um vídeo de abertura e nós aqui, a produção do Hora Geral, acabou elencando trechos desse discurso para que você possa acompanhar aqui no Hora Geral. Além de outros assuntos de importância. Mas, na abertura do Hora Geral, não esquecendo que eu estou com você, eu quero fazer um bate-papo, eu quero tocar num assunto muito importante para que todos nós possamos ficar atentos e, ao ficar atentos, termos a responsabilidade. Existe uma grande preocupação, principalmente na Inglaterra, amigos do Hora Geral, do retorno, né, de pessoas infectadas com a Covid-19. O próprio Boris Johnson, que é o líder, o grande líder na Inglaterra, né? Ele acabou sendo aí, tendo uma avaliação muito negativa por causa de falta de atitudes para minimizar o problema da pandemia e, lógico, pessoas que morreram com a Covid-19 na Inglaterra. Existem pesquisas e dessas pesquisas, pesquisadores estão alertando de que se não houver uma grande ação para tentar combater a Covid, vai sim aumentar o número de pessoas infectadas, como está acontecendo, por exemplo, na França, e isso envolvendo ali a Europa. Um outro aspecto, trazendo a discussão aqui para o Brasil, e que eu acredito que as nossas autoridades precisam ter responsabilidades para falar com o nosso público em geral, e por que não o brasileiro, é com relação ao retorno às aulas. Aqui na cidade de Santos já fizeram uma pesquisa para ouvir o que os pais pensam, se são favoráveis ao retorno das aulas ou não. Parece que essa pesquisa já foi feita, mas o resultado ainda não publicado. Mas nós já falamos aqui no Hora Geral que muitas das prefeituras já anunciaram que o retorno das aulas só ocorrerão em 2021. Muitos estão aguardando que a vacina seja testada e aprovada para que, lógico, as pessoas, ao serem vacinadas, possam estar imunes à Covid-19.
O próprio governador de São Paulo, João Dória, já foi enfático e usou as redes sociais, assim como faz toda quinta-feira o presidente Jair Bolsonaro. João Dória já anunciou que até o final de outubro, mais de 5 milhões de doses serão distribuídas para a população do estado de São Paulo. Bom, quando ele fala isso, ele tem que ter uma responsabilidade, porque gera uma grande expectativa da população que aguarda ansiosa uma vacina contra a Covid-19. E em cima disso, tem um outro aspecto que já na abertura do Hora Geral, o Fábio já vai colocar imagens, é com relação às perícias do INSS. E isso, amigos, traz muita preocupação, porque muita gente está aguardando o resultado da perícia ou passar pela perícia para poder ter o seu rendimento, né? Para poder ter resolvido a sua situação junto ao INSS. E o que significa tudo isso, amigos do Hora Geral? Existe uma grande discussão com relação aos médicos responsáveis pela perícia do INSS. Existe uma lei, né, e essa lei está sendo verificada, que o médico do INSS ele pode ter o segundo vínculo de trabalho, ou seja, ele pode atuar como médico, por exemplo, numa perícia do INSS e ter uma outra atividade. A preocupação é que a maioria dos médicos responsáveis pela perícia do INSS dizem que eles não estão seguros com relação aos EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, com receio desses médicos responsáveis das perícias de se contaminarem com a Covid-19. Essa é uma das principais preocupações. Mas e a preocupação do segurado? Daquele trabalhador que, por exemplo, teve um problema de saúde ou está aguardando passar pela perícia para poder receber o seu salário. Agora, a gente sabe também que não é só passar pela perícia que no dia seguinte ele vai receber. Isso demanda tempo, às vezes 30, 40, 45 dias, né? E durante esse período, quem que vai sustentar aquela pessoa que está aguardando que a perícia seja feita? Então, cabe aí uma responsabilidade maior, um posicionamento por parte do governo federal, principalmente do ministro da Justiça, para que agilize o mais rápido possível. O próprio governo federal já acena com demissão para esses médicos responsáveis das perícias do INSS que não voltarem ao trabalho e que não atendam às pessoas que estão aguardando. Só que entre uma decisão do governo federal e a desobediência até então por parte desses médicos do INSS, né, quem sofre, como sempre, e não deveria ser assim, é a população, é o segurado, né, é o trabalhador que está aguardando ansioso para fazer a sua perícia. Lembrando que as agências, elas têm agora um período, né, você tem que ir por agendamento. Muitos tentam, mesmo com dificuldades às vezes, ir nas agências do INSS e acabam tendo grande problema, porque se não tiver agendado e não tiver um médico, vai ser impossível fazer a perícia. Este é o Hora Geral e nós temos sempre esta vontade, né, essa iniciativa de discutir com os nossos amigos assuntos de importância. Vamos agora ao próximo assunto, que o Fábio já vai colocar na tela, para a gente poder conversar com os nossos amigos do Hora Geral, né? Como você está vendo ali, ó, ô Douglas, o que está acontecendo ali? Eu vou explicar para você, né? E o Fábio está colocando a imagem da tela para a gente poder já partir para a próxima informação aqui no Hora Geral, né? Ou seja, essa quarentena, eu falei na abertura, né? De novo, vai acontecer na Inglaterra. Essa é uma discussão a respeito de iniciar a quarentena na Inglaterra. E isso traz uma grande preocupação porque o mundo ainda vive na pandemia, né? E quando a gente lembra, por exemplo, amigos, do que aconteceu final de semana passado aqui no Guarujá, onde teve um evento de muitas embarcações particulares, né? Muitas pessoas, dá a impressão de que este grupo, ou aquele grupo que faz talvez um baile ou um evento em São Vicente ou em Santos, nada vai acontecer com eles, né? Nós precisamos ter a responsabilidade, e isso cabe a cada um de nós. O que está acontecendo na Inglaterra, inclusive, até uma
perspectiva, inclusive, né, de ter um lockdown na França. Isso deixa o mundo em alerta. Eu só clamo uma responsabilidade, como eu falei na abertura, das nossas autoridades, porque eu sei o quanto que no carnaval ninguém se preocupava com coronavírus, né? E depois do carnaval você viu o que aconteceu, a quantidade de casos que surgiram, né? Pessoas infectadas com a Covid-19 e também a quarentena que foi instalada não só no Brasil, mas vamos falar aqui no estado de São Paulo. Portanto, que não seja as eleições que estão marcadas por causa da pandemia agora para 15 de novembro, a razão de não dar a informação correta através dos órgãos competentes, né, do número de pessoas infectadas, né, e que haja uma responsabilidade não só na informação por parte das autoridades, mas também da população em se proteger com álcool em gel e a máscara, que são métodos preventivos para que você não se contamine com a Covid-19. Bom, além da Inglaterra, e isso já ocupa as principais manchetes dos jornais e telejornais e também sites de notícia, vamos falar do presidente Jair Bolsonaro. Ele abriu a 75ª reunião da ONU, que é a Organização das Nações Unidas. Apesar da pandemia, não houve esse encontro das grandes lideranças dos países que fazem parte da ONU, né? Por causa da pandemia, então a tecnologia, mais uma vez, se fez valer, onde o presidente Jair Bolsonaro, né, do seu gabinete, da presidência da República, acabou sendo o responsável pelo discurso do início desse encontro da 75ª reunião da ONU. Entre outros assuntos, o presidente Jair Bolsonaro passou pela pandemia, passou pelos incêndios da Amazônia e também citou o que acontece na Califórnia. A produção do Hora Geral extraiu trechos desse discurso do presidente para que você fique sempre bem informado. É aqui, presidente Jair Bolsonaro, no Hora Geral. É uma honra abrir essa Assembleia com os representantes de nações soberanas, no momento em que o mundo necessita da verdade para superar seus desafios. A Covid-19 ganhou o centro de todas as atenções ao longo deste ano e, em primeiro lugar, quero lamentar cada morte ocorrida. Nosso governo, de forma arrojada, implementou várias medidas econômicas que evitaram o mal maior. Concedeu auxílio emergencial em parcelas que somam aproximadamente $1.000 para 65 milhões de pessoas. O maior programa de assistência aos mais pobres no Brasil e talvez um dos maiores do mundo. O Brasil desponta como o maior produtor mundial de alimentos e, por isso, há tanto interesse em propagar desinformações sobre o nosso meio ambiente. Estamos abertos para o mundo naquilo que melhor temos para oferecer, nossos produtos do campo. Nunca exportamos tanto. O mundo cada vez mais depende do Brasil para se alimentar. Nossa floresta é úmida e não permite a propagação do fogo em seu interior. Os incêndios acontecem praticamente nos mesmos lugares, no entorno leste da floresta, onde o caboclo e o índio queimam seus roçados em busca de sua sobrevivência em áreas já desmatadas. Os focos criminosos são combatidos com rigor e determinação. Mantenho minha política de tolerância zero com o crime ambiental. Juntamente com o Congresso Nacional, buscamos a regularização fundiária, visando identificar os autores desses crimes. Lembro que a região amazônica é maior que toda a Europa Ocidental. Daí a dificuldade de combater não só os focos de incêndio, mas também a extração ilegal de madeira e a biopirataria. Em 2019, o Brasil foi vítima de um criminoso derramamento de óleo venezuelano, vendido sem controle, acarretando severos danos ao meio ambiente e sérios prejuízos nas atividades de pesca e turismo. O Brasil é um país cristão e conservador e tem na família a sua base. Deus abençoe a todos. O meu muito obrigado. Presidente Jair Bolsonaro, falando na abertura da Assembleia, na 75ª reunião,
Um destaque apenas, amigos do Hora Geral, é importante, né? Nesse discurso, e muitas vezes nós vimos, às vezes esquecemos, mas nós vimos ex-presidentes que aproveitam o palanque internacional para falar de uma realidade que não é a nossa realidade, mas tentam contar para os outros povos e os outros países do estrangeiro algo que nós não vivemos. Esta realidade que nós estamos enfrentando com relação à Amazônia, com relação à pandemia, tudo isso é encarado com seriedade pelo governo federal. E essa preocupação que o presidente Jair Bolsonaro colocou no seu discurso é uma preocupação que as outras potências, que os outros países também têm. Há necessidade desse entendimento, né? E que nós tenhamos políticas sérias para poder sair de qualquer crise que se instala em um determinado governo. É só você ver o que está acontecendo, por exemplo, como eu falei na abertura do Hora Geral, na Europa, na Inglaterra, com toda a tecnologia que eles têm e, óbvio, um potencial muito grande para a pesquisa, mas já discute o retorno da quarentena lá na Inglaterra, por exemplo. Bom, vamos falar da primavera, afinal de contas já estamos numa nova estação e essa nova estação chegou com chuva. Olha só como é que está o tempo. Falou, ô Douglas, é verdade, hoje o dia inteiro foi assim, chuva, tempo nublado, né? Mas é uma nova estação e a gente sempre espera numa nova estação, né, coisas boas, né? Apesar de uma manhã e uma tarde cinzenta, já estamos no período noturno, né? Nós temos que contemplar uma nova temperatura, uma nova estação, melhor. E quem ganha com isso é a natureza. Por falar em nova estação, que é a primavera, eu vou chamar meu amigo Celso Vernizzi. Ele que é conhecido como o Homem do Tempo. Ô Celso, explica para nós, já estamos numa nova estação, meu amigo? A primavera começou às 10 horas e 31 minutos da manhã desta terça-feira e será uma estação marcada por chuvas mais regulares a partir de outubro. Aquela secura foi embora, estamos com dias úmidos agora e sensação de frio até pela umidade que vem do mar. Mas isso tudo vai passar durante os próximos dias e vamos ter de volta o calor, as temperaturas mais elevadas e já vamos ter no fim de semana 30 graus ou mais do que isso. A estação vai ser de calor ainda em toda a primavera, alguns dias pontuais frios, mas sempre com secura no ar quando as temperaturas aquecerem mais. E além disso, depois da regularidade da chuva, até com índices acumulados significativos em alguns dias de outubro, volta a secar um pouco em novembro. Só em dezembro é que volta a chover com maior regularidade. Muita variação nas condições do tempo continua sendo a característica deste ano de 2020. Um abraço a todos. Um abraço, meu amigo Celso Vernizzi, o Homem do Tempo. Veja bem, é bom quando a gente traz um profissional, né? E ele explica de uma forma que todos nós entendemos. Ó, estamos aí conversando e acho que em breve ele vai estar diariamente aqui no Hora Geral. Fala o seguinte, amigos. Vamos para um rápido intervalo comercial. Na sequência, eu quero conversar com Bia Damasceno. Ela que vai trazer uma novidade da cidade do Guarujá. Vamos saber, mas tudo isso com as imagens de Fernando Lopes e Bia Damasceno depois do intervalo. É rápido. Já estamos de volta para o segundo e último bloco do Hora Geral de hoje. Muito obrigado pelos amigos que interagem pelo 981701434. Bom, eu tinha anunciado a Bia Damasceno, né? Então vamos até a cidade do Guarujá. A Bia Damasceno sempre traz as informações do Guarujá, junto com as imagens de Fernando Lopes aqui no Hora Geral. Mônica, de onde surgiu a ideia de criar um festival de balé aqui em Guarujá? O festival surgiu para dar incentivo para as escolas da nossa cidade e da região
por conta da pandemia, né? As escolas estavam bem desanimadas, muitas crianças desistindo, não querendo mais voltar. Então resolvi fazer esse festival online. Por conta da pandemia, a gente fez online, que assim a gente não pode ter contato com o público. Os treinos são bem a gente acorda, exercita e tudo mais. E você ficou com saudade de fazer o balé presencial? Então você acha que assim é uma oportunidade de matar a saudade e continuar fazendo o que você gosta? Sim, essa forma de demonstrar o amor que a gente ama até com a máscara. Obrigado, minha amiga Bia Damasceno. Obrigado e um abraço aos nossos amigos da cidade do Guarujá, que estão sempre na sintonia do Hora Geral. Por falar em sintonia, amigos do Hora Geral, você sabia que a greve dos Correios foi decretada como ilegal? Ô Douglas, o que significa? Significa, o Fábio já está colocando na tela, que eles serão obrigados a voltar ao trabalho. E caso isso não ocorra, eles serão multados. É isso mesmo. O Tribunal Superior do Trabalho decidiu decretar o fim da greve dos funcionários dos Correios, né? Ou seja, o TST determina a aplicação de uma multa, né? Caso eles não retornem ao trabalho, né? E isso acaba deixando a categoria preocupada. Você sabe muito bem, amigos do Hora Geral, o quanto que o serviço desses funcionários dos Correios é fundamental, mas aí eles estão exigindo, né, uma melhora do salário e uma qualidade de trabalho bem melhor e, ao mesmo tempo, estão preocupados já com o aceno da privatização dos Correios. Mas decisão, como é que a gente fala decisão? A gente tem que respeitar e cumprir. Bom, nós falamos no bloco anterior da abertura da Assembleia da ONU, a 75ª, né? Mas quero falar de novo do presidente Jair Bolsonaro. Sabe por quê? Ele vai passar por uma nova cirurgia e isso vai acontecer sexta-feira agora. Aí. O presidente Jair Bolsonaro, que tem passado por vários procedimentos médicos, né? E ele vai operar agora na próxima sexta-feira, né? E isso tudo requer uma atenção especial, né? A informação desse procedimento veio da Presidência da República, ele deve se internar na próxima sexta-feira, né? E isso traz aí uma grande preocupação, porque de várias cirurgias que o presidente já passou, essa é uma cirurgia que pode ser considerada rápida, curta, né? Mas ele vai passar por um procedimento cirúrgico na próxima sexta-feira, agora em São Paulo. Bom, olha, vamos até os Estados Unidos. Você sabia que o presidente norte-americano Donald Trump recebeu uma carta envenenada? Ele falou, Douglas, mas como isso? Mas ele está falando que está tudo bem. É lógico que está tudo bem. Ele tem, além de um serviço secreto, ele tem ali todo o staff, né? Não é qualquer correspondência que chega que vai direto à mesa ou aos cuidados do presidente Donald Trump. Toda a correspondência, ela passa por uma avaliação, por uma verificação, para saber se, de repente, tem algum problema ou não. Então, o presidente recebeu essa carta de uma mulher, né? E essa mulher é suspeita de enviar uma carta envenenada ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O mesmo já aconteceu com o ex-presidente Barack Obama, né? Ou seja, só para lembrar que esse é um caso recorrente, né? A correspondência ela era endereçada à Casa Branca, justamente ao presidente norte-americano Donald Trump, né? Ou seja, essa mulher, ela suspeita, ela já está presa e o FBI já está investigando para saber o porquê que ela fez. Agora caiu no FBI, meu amigo. Vamos saber a vida toda desta mulher, por que ela fez, né? Qual o intuito de envenenar, né? Se ela já chegou a fazer isso com outras pessoas, porque quando entra a investigação americana, o FBI, né, com certeza ela vai não só responder
pelo ato, apesar que não teve nenhum tipo de... Ela não conseguiu êxito naquilo que ela estava tentando, mas com certeza será presa e investigada. Isso aconteceu semana passada, mas só essa semana que os Estados Unidos acabou divulgando para a imprensa nacional e internacional. Bom, antes de encerrar o nosso programa de hoje, e eu falei na abertura, né? Vamos mostrar um vídeo. Tem certos momentos que a gente se sente totalmente assim, desmontado, né? Coloca o vídeo na tela, Fábio. Depois eu quero falar, olha só, a gente pensa que, não, só existem pessoas ruins, não existem pessoas boas, né? Isso tudo, amigos, aconteceu em São Vicente, ou seja, uma senhora levou uma roupa para um morador de rua, né? Ou seja, a gente fala hoje que não é mais morador de rua, é pessoa em situação de rua. Para mim é tudo a mesma coisa. Não adianta mudar o nome, a nomenclatura e a realidade ser a mesma, né? Então, nós estamos aí com dias de queda da temperatura, né? Apesar de que hoje já estamos numa nova temperatura que é a primavera, mas a atitude dessa senhora, a atitude dessa mulher é que nos comove. Talvez, né, o que ele esteja precisando justamente nesse momento era de um casaco, que alguém que pudesse diminuir o frio que ele estava passando. E, amigos, posso falar uma coisa nesse finalzinho de programa do Hora Geral de hoje? As pessoas, elas não querem e não estão na rua porque elas querem, né? Quantas vezes eu faço críticas e mais críticas com relação à falta de serviço de assistência social nos municípios, né? Porque, às vezes, o que essas pessoas querem é uma oportunidade para retornar às suas famílias ou às suas residências. Alguns não são nem daqui. Outros têm envolvimento com drogas, sim, não tenho que fugir dessa realidade, mas essas pessoas precisam de uma ajuda. Às vezes é um prato de comida, às vezes é um agasalho, ou às vezes, sabe o que eles precisam só? É de um abraço, de sentirem parte da sociedade. Talvez um pouco à margem da sociedade, a maioria se sinta, né? Mas se houver iniciativas como essa senhora, de levar uma peça de roupa para minimizar o frio desse morador em situação de rua, se cada um de nós tivéssemos esse tipo de atitude e os órgãos públicos responsabilidade de fazer uma política séria para todos, com certeza nós teremos dias melhores, né? Isso tudo eu quero aqui, parabenizar por essa iniciativa. E olha, amigos, não precisa ficar pensando, ela fez, eu queria fazer, mas eu não vou fazer porque senão eu vou estar copiando. Não pense nisso. Faça aquilo que o seu coração quer. Ajude o próximo, estenda a mão. O mais importante é a sua atitude e não o que os outros vão pensar. Tá certo? Com esta bela imagem, né? E essa lição de cidadania e de solidariedade, eu termino mais uma edição do Hora Geral. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência, lógico. Amanhã tem mais. Tchau, tchau. Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região.